Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Olá amigo, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar um tema com você que de maneira especial abrange toda a cristandade. E esse tema é lei ou graça. Bom, hoje a maioria dos cristãos afirmam que nós somos salvos pela graça e que no passado as pessoas viviam pela lei para se salvar. Mas será que a Bíblia nos apresenta dessa maneira? Será que Deus salvou alguns no passado pela lei e nesse momento salvará alguns pela sua graça? Bom, é o que veremos a continuidade desse vídeo, tá? Fique até o final e você verá que aquilo que a maioria fala nem sempre é a verdade. No livro de Gênesis capítulo 3, Deus nos apresenta de forma especial a sua graça. E talvez muitas pessoas leem, mas não compreendem que pontos tão importantes são esses onde Deus apresenta a sua graça. Vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, ou seja, entre o inimigo, entre Satanás e a igreja. Profeticamente, mulher significa igreja. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, que estava se referindo à descendência do inimigo, ou seja, se referindo a Satanás, mas também se referindo a Cristo. Por inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da igreja, que seria Cristo. E diz assim: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando que Cristo esmagaria a cabeça de Satanás nos últimos dias, mas que em algum período da história Satanás feriria o calcanhar de Cristo, ou seja, que Cristo sofreria uma morte, porém não teria sua cabeça esmagada. Seria uma morte de apenas 3 dias, mas que ele ressuscitaria e salvaria o seu povo. Como que nós podemos aqui ver que Deus estava apresentando a sua graça? É muito simples, tá? Ele estava dizendo aqui que, embora o inimigo ferisse o calcanhar de Cristo, embora a igreja passasse por tribulações, Cristo viria. E eu quero dizer para você aqui que Cristo é a graça, a própria graça encarnada. Cristo é a própria graça encarnada. Se não fosse por Cristo, nós não teríamos a oportunidade de salvação. Ele viria, passaria por tudo, como nós já sabemos a história de Jesus. Ele passaria por tudo unicamente para nos salvar. Mas isso é a parte principal de Deus demonstrando aqui a sua graça. Gênesis capítulo 6, versículo 8. O mundo estava indo de mal a pior e Deus, querendo livrar o seu remanescente naqueles dias, e aquele remanescente que era o resto que sobrou ali, nós vemos que foi Noé e toda a sua família. Diz assim o livro de Gênesis capítulo 6, versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Olha só que coisa interessante, amigo. Diz assim que porém Noé achou graça diante do Senhor. A graça de Deus naquele momento já existia, tá? A graça de Deus já existia, assim como também a lei de Deus já existia. Interessante, quando Deus disse assim: Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele estava dizendo que não era para Adão transgredir a lei dele, ou seja, a lei já existia. Caso ele transgredisse a lei, ele o que? Pecaria. E de fato foi o que aconteceu, desobedeceu e caiu em pecado. Mas a graça de Deus naquele momento já estava estendida para Adão. E diz aqui no capítulo 6 de Gênesis que Noé achou graça diante de Deus. E por isso que Deus salvou Noé e toda a sua família. Deus usou Noé para pregar para aquela geração. Olha só que coisa interessante. Salmo 119, versículo 58. Davi dizendo assim: imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim,
segundo a tua palavra. Davi, nesse texto aqui, Davi está dizendo: imploro de todo o coração por tua graça. Como Davi vai implorar por algo que não existia? Se fosse verdade que as pessoas eram salvos pela lei ou viviam unicamente pela lei, por que Davi imploraria pela graça de Jesus Cristo? Porque ele imploraria pela graça de Deus. Tem cabimento isso? E Davi, inclusive, foi uma pessoa que careceu da graça de Cristo pelo pecado que ele cometeu. Todos sabem o pecado que Davi cometeu, levando aquele homem para a frente de uma batalha, tendo um caso com a mulher daquele homem que lutava, Urias, né? Todos sabem do caso que Davi teve com Batseba, né? O grande pecado que ele cometeu. Foi repreendido por Natã e se arrependeu profundamente. E aqui ele diz assim: imploro de todo o coração por tua graça, porque ele sabia que a graça é que salvaria ele e não a lei. A lei, ela serve para mostrar obediência a Deus, né? Se Deus diz assim: filho, não roube, eu não vou roubar, eu estou obedecendo ao meu Senhor. Mas nós somos salvos pela graça, amigo. Voltamos um pouco no Salmo 90, versículo 17, que diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que coisa interessante. Seja sobre nós a graça do Senhor, que a palavra de Deus está dizendo aqui. Estamos lendo no Antigo Testamento, tá? Esteja sobre nós a graça do Senhor. A graça de Deus já existia. Vamos lá, eu posso mostrar mais alguns versos para você. Salmo 62, versículo 12, e diz assim: e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Deus retribui a cada um a graça dele. Capítulo 66 também, versículo 20 de Salmo diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. E sabe por que Jesus não aparta de você a graça dele? Sabe por quê? Porque o próprio livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E olha só o que diz a continuação: não de obras, para que ninguém se glorie. Você entende agora? O próprio apóstolo Paulo está dizendo, instruído pelo Espírito Santo: não de obras, para que ninguém se glorie. Se eu fosse guardar a lei para me salvar, querido, eu não me salvaria, porque as obras da lei, elas não me salvam, tá? Eu vivo e sou salvo unicamente pela graça de Jesus Cristo. Mas eu obedeço a lei dele porque eu amo, porque eu quero obedecer a ele, porque eu quero ser fiel a ele, obedecendo a sua lei. Se Cristo pede para mim: filho, não roube, não mate, ame seu próximo, não cobice nada do seu próximo. Tem também mais outros mandamentos: não adore imagem, não faça imagem, não tome o nome de Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. São os 10 mandamentos, amigo. A menos que você guarde esses 10 mandamentos, você está demonstrando desobediência para com a palavra de Deus. Tá? Então, não é para você se salvar. É porque a graça de Jesus já está estendida a você. E se você aceita a graça de Cristo, se você aceita se salvar, você obedece ao teu Salvador. E como que você demonstra a obediência? Guardando os mandamentos de Deus. Então, a lei é para ser obedecida, não para você se salvar. Tá bom? A lei de Deus, ela é obedecida porque você já está salvo, porque Deus já estendeu a graça dele. Agora, se você não obedecer à lei de Deus, você vai se perder. Você está sendo desobediente para com aquele que te criou, para com aquele que deseja te salvar. Eu vou ler um trecho de um livro que se chama Assim Diz o Senhor, cujo autor chama-se Lourenço Gonzalez, e diz assim: os judeus, querendo ser salvos pela lei, sem a graça erraram. Hoje os cristãos querem ser salvos pela graça, sem a lei, erram também. As duas que juntas começaram a agir à entrada do pecado, juntas agirão até a eliminação do mesmo. A salvação, que é única e exclusivamente pela graça de Deus, é oferecida
aos que aceitam pela fé. Mas a genuína experiência de graça e fé resulta sempre em obediência à lei de Deus. Se você ama a Deus, você vai obedecer a Ele pela fé, guardando os seus mandamentos. Mas você só é salvo, lembre-se disso, você só é salvo pela graça de Deus. Que em nome de Jesus você aceite essa graça e guarde os seus mandamentos, demonstrando assim obediência para com o teu Salvador. Porque a oportunidade está passando, Cristo está voltando. E você, o que está fazendo?